nós vamos ver aqui, começar a ver, quais são os frutos dessas três áreas, né? A filosofia, a crença e a teologia, na fé. Como que isso vai impactar a fé cristã, né? E essa parte é muito importante porque ela vai impactar exatamente como é que a gente vai crer, como é que vai ser a nossa fé, né, em relação ao conceito de fé tradicional, né? Então, o parágrafo primeiro dessa parte é o dogma, né? Deixa eu pegar aqui meu óculos de leitura. Até aqui, tratamos da origem e da natureza da fé. No sistema dos teólogos modernistas, a fé não possui como que frutos. Sim, ela possui muitos frutos, sendo os principais a igreja, o dogma, o culto e os livros sagrados. Então vamos lá. Igreja, dogma, culto e as sagradas escrituras. O que dizem deles? Começando pelo dogma, já sabemos, pelo que ficou dito, qual seja sua origem e natureza. De onde nasce o dogma, segundo a teologia modernista? Para eles, o dogma nasce da necessidade que o crente experimenta de elaborar o seu pensamento religioso, a fim de tornar sempre mais clara a sua consciência e a de outrem. Então, aqui, o dogma nasce da experiência do crente, do sentimento do crente, do que ele tem no seu mais íntimo ser, né? Então, o dogma não expressa verdades, expressa sentimentos, né? E aí, o crente, ao elaborar a fórmula de um dogma, né, o que ele pretende com isso, né? Ele pretende passar essa experiência interna dele para as outras pessoas, né? Para formar na sua própria consciência uma coisa mais clara e depois para passar para as outras pessoas essa experiência interna dele. Em que consiste essa elaboração? Todo esse trabalho consiste em esquadrinhar e polir a fórmula primitiva. É um trabalho de ordem racional e lógica. Não se trata de um desenvolvimento racional e lógico, mas comandado inteiramente pelas circunstâncias. Ou, como dizem de modo pouco inteligível, num desenvolvimento vital, né? De novo a palavra vital, né? Imanência vital, enfim. Não digamos assim, você revisita as fórmulas tradicionais do dogma e vê o que você sente com aquilo. Então, do impacto que aquilo te causa, né, internamente. Então, você pode, talvez, dar uma outra interpretação à fórmula do dogma, talvez sugerir uma ou outra mudança na própria fórmula, né? Qual é o resultado desse trabalho, segundo os teólogos modernistas? O resultado disso é que, como já dissemos, ao redor da fórmula primitiva se vão formando fórmulas secundárias, que mais tarde sintetizadas e reunidas em um único todo doutrinal, quando forem ratificadas,
pelo magistério público como correspondente à consciência comum são chamados dogmas. Então, veja a elaboração disso, né? Existe uma fórmula antiga, as pessoas agora vão se basear nessa fórmula antiga para ver qual que é o seu sentimento, né? Dessas fórmulas antigas hoje, e aí vão reelaborar o dogma, né? Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, o dogma fora da igreja não há salvação. Bom, aí você pega essa fórmula e fala assim, bom, essa coisa me parece, para mim, assim, de espírito moderno, de espírito, assim, solidário, não é? Me parece muito excludente essa fórmula. É muito rígido isso, né? Sei lá, antigamente, talvez, isso fosse necessário, né? Falar dessa forma, para as pessoas naquela época, né? Que tão diferentes da nossa época, né? Nós somos tão mais evoluídos, né? Sei lá, do século IV, V, né? As pessoas lá eram mais ignorantes, né? Nós somos tão mais evoluídos, sabemos tanto mais coisas, né? Nós temos hoje o conhecimento de que, enfim, as outras religiões não são tão ruins assim, né? Tem coisas boas. Talvez esse dogma possa ser é, modificado um pouco, né? Quem sabe essa igreja que ele fala aí, né? Fora da igreja não há salvação. Quem sabe essa igreja, o conceito dessa igreja, não possa ser um pouco expandido, né? Quem sabe essa igreja não é exatamente a igreja católica. Quem sabe essa igreja que está falando no dogma possa incluir outras coisas, outras crenças, e por aí vai. Só um exemplo, né? Só um exemplo de um dogma, né? Com os dogmas marianos é a mesma coisa, né? Enfim. Então, isso é que ele fala aqui, né? Sobre isso. Quer dizer, eu vou reler a resposta para vocês verem o que isso tem a ver com o exemplo que eu dei, né? O resultado disso é que, como já dissemos, ao redor da fórmula primitiva se vão formando fórmulas secundárias, que mais tarde sintetizadas e reunidas em um único todo doutrinal, quando forem ratificadas pelo magistério público, como correspondentes à consciência comum, são chamados dogmas. Então, a consciência comum, né, vai se desenvolvendo, vai achando que aquilo ali é muito, muito rígido e que talvez a igreja aí seja uma coisa mais ampla, né? Então, veja, eles não falam que o dogma, aquela fórmula antiga, expressa pela igreja, esteja errado, não. Eles mantêm a fórmula primitiva. Eles só dão outros significados para a coisa e adicionam toda a percepção comum dos modernos católicos, né? Os modernistas distinguem o dogma das especulações teológicas. As investigações teológicas devem cuidadosamente distinguir-se do dogma. De que servem, então, as especulações teológicas? Elas, conquanto não vivam da vida do dogma, contudo não são inúteis, seja para harmonizar a religião com a ciência e dissipar qualquer contraste entre elas, seja para iluminar a religião e defendê-la, e talvez ainda tenha a utilidade de preparar um futuro dogma. Então veja que coisa incrível, né? Aqui, as especulações teológicas estão fora do dogma, mas elas preparam, né,
elas podem preparar, podem servir para preparar um futuro dogma, né?